Bom dia. Eu sou o Gabriel Gonçalves, da Epson. Eu tive aqui algumas vezes já prestigiando o evento com o pessoal da Dealer. Até agradeço a eles mais uma vez estarmos aqui no Dealer Tech Day, dando sequência a esse evento bem interessante aí. Já está no final do segundo ano de implementação. Eu sou gerente de produto regional da Epson, responsável pela área de negócios e produtos dos projetores profissionais e também responsável pela linha de home cinema, que está dentro desse escopo. Da Epson aqui também comigo me acompanhando e algumas outras pessoas que vão estar aqui durante o dia tirando dúvida, conversando com vocês. Rodrigo Machado, que é o gerente de canais verticais da Epson. Ele hoje tem a responsabilidade de fazer o desenvolvimento comercial e dos canais das verticais profissionais de projetores, seja de alto brilho, seja de projetores de home cinema e também a vertical de governo e educação. Temos o Amaro aqui também, que é da nossa área de trade marketing e marketing. Trabalha na área de geração de demanda para a linha profissional. E o Caio, que está na primeira atividade dele, na verdade, que ele era da área de trade marketing, veio para a área de produtos agora, sofrer junto com a gente aqui. Mas manter esse posicionamento de liderança da Epson no mercado. A apresentação hoje vai ser a apresentação focada nas soluções da Epson. O que nós temos hoje para home cinema, que é a temática do evento do Dealer Tech Day. E eu espero que no pós-apresentação vocês tenham informações suficientes aí para os projetos, para dar continuidade às instalações e aos projetos de vocês. Tem bastante novidade, lançamento e informação nova. Então, começar uma apresentação falando um pouco sobre Epson. Eu sempre faço aquele comentário básico. A Epson, apesar de ter um nome bastante sueco, é uma empresa japonesa. E ela é uma empresa que nos últimos anos vem mudando um pouco o foco, o escopo de negócio dela. Muitos de vocês já estão acostumados com a marca como uma marca de produtos de consumer, sendo vendidos no canal de distribuição, sendo vendido em alguns varejistas, sendo vendidos em e-commerce, tradicionalmente muito conhecida, há muitos anos atrás pela LX300, aquela impressora matricial que a Epson lançou aí nos anos 80 e que perdurou durante mais de 30 anos. Aos que têm curiosidade ainda vendemos, ainda tem gente que compra essa impressora. Principalmente governo, ainda tem algumas aplicações de LX300, de impressora matricial, mas depois, principalmente que entrou a nota fiscal eletrônica, já não se precisa daquelas... Era muito famoso porque você imprimia 5 guias, por conta de logística, mas hoje com a nota fiscal eletrônica esse foi quando acelerou a queda desse mercado. Mas é a vaca leiteira da Epson, A Epson ganhou muito dinheiro com esse produto. Mas voltando ao que é a Epson hoje, essa tradicional empresa japonesa que vende e fabrica soluções de tecnologia de produtos de entrada, ou produtos, digamos, soluções de consumer, de algum tempo para cá começou a se desenvolver como uma marca que a gente chama de business, ou seja, são soluções mais profissionais para mercados mais profissionais, atendendo outros patamares com outros tipos de canais, outros tipos de cliente, outra linguagem. Você parte de um canal de consumer ou retail, que você está acostumado muito mais com estratégia de logística, disponibilidade de produto, material de ponto de venda, treinamento com promotores, 1, 2, 3 em termos de especificação técnica, e passa para uma área onde a venda ela é feita de uma maneira muito mais consultiva. Então eu falo com integradores, com canais especializados, onde eu tenho que ter uma linguagem técnica mais apurada. O produto deixa de ser a estrela e passa a ser parte de uma grande solução. Então tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é uma ponta
né, que hoje aqui integrado com o pessoal da dealer aqui, com as outras marcas, a gente até criou um espaço de showroom, mas o projetor da Epson nesse nicho, ele é parte de uma grande solução, de entra cabos, switcher, caixas de som, né, toda a parte de aplicativos que estão por detrás disso, acústica, né, suporte, telas, né, então a gente fala com um público muito mais profissional. Fora os projetores, aqui essa fotografia que mostra a cidade, que é uma das comunicações dessa Epson para business. A Epson recentemente lança as impressoras BIJ, que são as impressoras de grande volume de produção, que vem com uma proposta, né, de competição às lasers do mercado corporativo. Né? Então, sim, a Epson só fabrica impressora a jato de tinta, porque é o core business dela. Né? Então, ela entra nesse segmento mais forte, com uma proposta eco-friendly, impressoras com alta performance de impressão, mas também com ecologicamente com baixo consumo de energia e mais ecológica. Né? Fora isso, impressoras de grande formato também. Hoje a Epson já fabrica impressoras para o mercado de moda. Né? Muitos de vocês que usam roupas estampadas, o processo analógico de produção de roupa está se convertendo a digital. Isso parte por você criar toda a estampa digitalmente, imprime numa impressora da Epson, passa para a malha, e isso é um mercado violentamente grande que a Epson entra também, altamente profissional. As linhas de projetores de alto brilho profissionais, a Epson já lançou projetores, foi até tema já de outro Dealer Tech Day, projetores profissionais até 25 mil lumes, mercado de evento, né, e nós queremos atacar principalmente também esse mercado de digital signage, né, com laser, que sai com uma tecnologia nova, e vou mostrar um pouco das soluções profissionais para home cinema. Temos também impressoras de ponto de venda, então toda vez que vocês pararem em farmácias, postos de gasolina, supermercados, vocês vão ver cada vez mais maquininhas da Epson no checkout dessas empresas, ou vão em restaurantes, vocês vão ver o garçom tirando o pedido e mandando automaticamente o pedido para uma maquininha que sai dentro lá da cozinha, que o cara já pega e já faz o prato. Então, esse processo todos são, de maneira geral, produtos inovadores profissionais que essa empresa tem criado para atender um novo mercado que não é um mercado de consumo, é um mercado de negócios. Né? E essa apresentação ela vai estar dentro de um escopo de LCD, né, que é um dos core business e uma das patentes da empresa. A empresa é fabricante da tecnologia LCD, como é fabricante também da cabeças de impressão, como tecnologia para wearables, como robôs. Né, como curiosidade, os iPhones, a partir do 7, precisavam de altíssimo nível de precisão para ser montado, porque você trabalha com compactação, né, muito grande. E os robôs são robôs da Epson, né, na linha de produção do iPhone 7 para cima. Né, tamanha. Ela é uma empresa que a gente diz performance, eficiência e compactação. Essas são as 3 pilares. E uma empresa que desenvolve tecnologia, tem como no DNA esse desenvolvimento, e usa tecnologia para os próprios produtos. É uma empresa que o processo de qualidade e avaliação de qualidade dos produtos ele é bem forte. Essa é uma foto que mostra um pouco, né, sobre o LCD e a cabeça de impressão. Curiosidade que tem sobre isso é que os dois partiram da mesma tecnologia. A partir do desenvolvimento do micropiezo pela Epson, a Epson criou, por um lado, o painel LCD, por outro lado, a cabeça de impressão. A cabeça de impressão serve tanto para impressora pequena até impressora profissional, e o LCD tanto para o projetor pequeno como para o projetor profissional. Essa é uma fotografia. São mais de 1.500 engenheiros no Japão dedicados só ao negócio de projetores. Então, nós temos hoje uma quantidade de engenheiros na área de desenvolvimento muito grande, e essa aqui é uma fotografia que mostra a quantidade de patente registrada entre os anos de 2006 e 2015 nos Estados Unidos. Para vocês verem que aqui tem a Epson e várias empresas japonesas, taiwanesas também, mas mostra o core da empresa em desenvolver tecnologias e criar patentes, né, onde está o DNA dessa empresa, saindo desde projetores de entrada a projetores profissionais. Tecnologia LCD, e hoje a empresa que mais vende unitariamente projetores no mundo. Temos 2 fábricas principais, uma em Manila, outra nas Filipinas. Tem uma fábrica no Brasil que é de CKD, ou seja,
recebe-se peças, faz montagem para os projetores de entrada, né? Mas são as 3 fábricas de projetores do mundo, com uma capacidade diária de fabricação de aproximadamente 15 mil projetores, para abastecer a necessidade mundial. No mundo, somos 35% de market share, na América Latina, 60%, e no Brasil, 57% foi o último número que a gente fechou no último trimestre. Como é o mercado de home cinema? Se passar o slide, né? Será que travou aqui? Produção? Acho que deu algum problema no meu... Será que eu desliguei ele sem querer? Acho que tem um erro ali no... Tá vendo ali na tela do Windows? Tá vendo lá embaixo a caixinha ali? Não é aquilo ali não. Tem que fechar aquela caixinha. Não está funcionando. Não é o projetor, é o... Se não passar, eu posso descer aí e passar daí também, viu? Não tem problema não. Posso. Vamos ver se vai. Bom, falar um pouco sobre o mercado de home cinema, né, que é o nosso tópico hoje. Quais são as oportunidades para esse mercado nos próximos anos? Qual o tamanho dele? Esse é um estudo feito através de um reporte mundial chamado PMA, que é Pacific Media Association, e a Epson América tem uma inteligência também de negócios, e aqui está a faixa de crescimento de projetores 1080p e 4K. 4K é tudo que tem a ver com 4K, não é só 4K real não, tá? 4K Enhancement, 4K Real 4K. Hoje em dia você tem uns 3, 4, 5 nomes que falam o que é 4K ou variações que aceitam 4K, né? Então, leia-se no 4K as variações de 4K. Então, existe uma tendência grande em que, nos próximos anos, a participação de produto 4K comece a aumentar bastante, principalmente nessa série profissional. Mas não vai ser mais rápido que isso? Para quem é do mercado de vídeo, né, e conhece bastante resolução de produto, hoje nós estamos num universo bem wide, Full HD, WXGA, para quem é familiarizado com isso. Mas hoje, na América Latina, por incrível que pareça, 60% dos projetores vendidos são Super VGA, 800 por 600. Por quê? Porque são baratos. Por quê? Porque aceitam as outras resoluções. Aplicações como PowerPoint ainda servem para esses produtos. Então, assim, por mais que a gente olhe para o futuro e veja assim, mas 4K já é uma coisa que vai vir bastante rápido, ainda existe ainda bastante espaço para essas resoluções ainda um pouco mais baixas. Mais destaques para a Copa do Mundo, no ano que vem na Rússia, né? Geralmente, ano de Copa do Mundo, o mercado se aquece um pouco. E acompanhando a tendência do crescimento, né, ou retomada do Brasil, hoje a fotografia é essa, né? Tudo vai depender ano que vem, eleições, economia, né? Mas hoje uma visão que esse estudo mostra é de um mercado em crescimento, mas é um crescimento moderado, né? Que talvez no acumulado do ano até o ano de 2021 deve ficar em torno aí de uns 8%, 9% de crescimento ao ano. E a Epson hoje tem 54%, ou seja, pegando o market share de janeiro a setembro, nesse reporte, são 54% do market share da linha de home cinema. Mas agora vamos partir para a parte de tecnologias e os novos produtos da empresa. Vou passar rápido, já falei bastante sobre isso. Existem 2 tipos de tecnologia no mercado, LCD e DLP. Né? A ideia aqui é só destacar um pouco do benefício de tecnologia de 3 chips versus benefício de tecnologia de 1 chip. 3 LCD, está passando já? Agora foi. Então, tecnologia de 1 chip, é DLP de 1 chip, ou tecnologia de 3 chips, eu tenho 3 LCD ou 3 chips DLP. Né? Principal vantagem de 3 chips versus 1 chip está na acuracidade de cor, né? Na precisão de cor. E também na intensidade do brilho dela. Quando eu tenho uma tecnologia de 3 chips LCD ou uma tecnologia de 3 chips DLP, o brilho em branco e o brilho em cor do projetor com aquela especificação, ele é o mesmo. Né? Quando eu parto de uma tecnologia de 1 chip, eu tenho um brilho em branco da especificação anunciada pelos fabricantes, mas o brilho em cor ele é afetado
por uma limitação da própria tecnologia. Hoje eles vêm desenvolvendo bastante essa questão, mas hoje ainda você não tem o mesmo patamar de brilho em branco e brilho em cores. Então você tem mais ou menos uma performance assim quando eu comparo um 3 chips contra um chip, né? O projetor ele parece ser menos brilhante, né? E algumas cores secundárias principalmente parecem ser não tão acuradas. Então sempre busquem projetores de 3 chips, né? Por favor. E tem um site interessante que é esse, que é o www.colorlightoutput.com. Esse é um laboratório terceiro. E isso aqui dentro hoje daquele standard do VESA dos Estados Unidos, já está dentro desse livrão. O que eles chamam de brilho em cor passou a ser incorporado como uma especificação reconhecida pela instituição, por essa instituição, né, que define os padrões de display, né? Então, fazendo aqui um comparativo, eu vou mostrar para vocês o Epson Home Cinema 1060, que é um projetor de 3 chips LCD, versus um competidor O, que começa com a letra O, bem importante aí no mercado de home cinema, bem tradicional, de um chip. Um projetor nosso de 3.100 lumens, o brilho em cor dele é 3.100. E o do nosso concorrente? 3.000 lumens na especificação e o brilho em cor 700. É justo com o cliente ele pagar por 3.700? Talvez no mercado de home cinema não é tão problemático, porque aqui a gente não fala tanto em brilho, né? Mas para qualquer outro tipo de mercado, o brilho em cor ele é muito importante. Então eu convido vocês a visitar esse site. Coloca qualquer produto que vocês conheçam, de qualquer outra marca, né, e façam comparativos entre um projetor da Epson versus um projetor da concorrência, para vocês terem noção assim, qual é o brilho em cores que esse projetor entrega. E lá tem vídeos também que mostram um pouco mais sobre essa tecnologia. Bom, linha da Epson de home cinema. Qual é essa linha? Essa é a linha atual. Tem 3 lançamentos. Espero que esses lançamentos eles atendam às expectativas do mercado e a maioria deles sai agora para o começo do ano. Eu tenho 3 faixas, basicamente, aqui os projetores que eu vou chamar de projetores mais de entrada, né, que é o Home Cinema 1060, o 2150 e o 3710. Eu estou falando de soluções... Todas elas são profissionais, tá? Porque tem gente que compra projetor Super VGA, XGA, WXGA para colocar em casa. Como eu estou fazendo uma apresentação de home cinema profissional, quando eu falo entrada de home cinema, a entrada de home cinema profissional já tem um nível mínimo de Full HD. Né? Aqui eu não estou falando de soluções que sejam de 720p, por exemplo. É tudo no mínimo Full HD. Então, na minha linha profissional de home cinema, eu tenho esses 3 modelos de entrada. Eu tenho esses 3 modelos aqui que eu chamaria de mid-high, que é o 4040, 5040, 6040. E eu tenho o LS 10.000 como 10.500 como nosso flagship dessa categoria, né? O projetor laser home cinema. E eu coloquei junto com ele aqui, porque é laser, o nosso novo lançamento também, que é o LS100, que vem para dar trazer um novo conceito de projetor de home cinema para o mercado, né? Então é um conceito um pouco mais de instalação, digamos, uma instalação um pouco mais conveniente e fácil, porque é um conceito de colocar o projetor no rack, né, e não colocar ele pendurado e instalado, né, que a gente acredita que isso pode ajudar a expandir bastante os negócios em alguns processos de instalação, principalmente aqueles que os arquitetos não querem furar o teto, tem aquela preocupação. Hoje dá uma alternativa a esses arquitetos. Então, falando um pouco dessa linha de entrada, o que eu posso encontrar nesses projetores? Primeiro, eu coloquei aqui nessas 3 plataformas. 2 delas são 3D. 3D é uma coisa que está em declínio total no mundo. Hoje nem se fabrica muito mais conteúdo 3D. Né? Então, apesar dos projetores da Epson terem compatibilidade, alguns deles terem compatibilidade com 3D, o 3D é algo que está em declínio no mercado. Né? Mas eu posso encontrar projetores com 2 entradas HDMI, já com resolução mínima 1080p, flexibilidade de instalação, né? Eu tenho 2 modelos que tem lane shift, todos os 3 eles têm keystone horizontal e vertical, então permite você instalar fora do centro, né? Obviamente eu abro mão um pouco de resolução, né? Mas eu posso instalar o projetor fora do centro da sala se houver necessidade. Então eu tenho um sofá, tenho uma mesinha no canto, eu consigo fazer uma projeção usando esse
esse recurso. Eu tenho o lane shift em 2 projetores, que lane shift é o quê? É eu fazer o movimento da imagem, né, do bloco óptico do projetor, então eu movo a imagem com o projetor parado e não afeto, né, a qualidade da quantidade de pixels. Eu não estou processando a imagem, né, eu estou movendo realmente o bloco óptico. Todos eles têm caixa de som. Um destaque é o 2150 de 10 watts e o 3710 com 20 watts. São caixas de som, obviamente, para aplicações não profissionais, né? Porque, apesar de serem projetores que vêm com caixa de som, nós sempre recomendamos, obviamente, usar um sistema minimamente profissional, né? E os nossos parceiros aí sempre têm soluções mais profissionais. Recurso de MHL, eu vou falar um pouquinho no próximo slide, mas basicamente é um protocolo que vem nas HDMIs que permite você poder controlar smartphones, né, que estejam conectados diretamente nas portas HDMI que tem esse protocolo através do controle remoto do projetor. iProjection, todos os projetores da Epson que se conectam à rede gratuitamente, né, corporativo e de home. Vocês podem baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, que é o iProjection, e deles mandarem imagens, vídeos para o projetor. Ah, mas é legal transmitir vídeo de alta definição por esse aplicativo? Não, não é. Por quê? Porque hoje existe uma resistência ainda de velocidade de transmissão no próprio Wi-Fi. Eu tenho hoje, por exemplo, projetores nossos que já têm Miracast, que é justamente um protocolo Wi-Fi já mais rápido, mas ainda assim, quando eu falo no mercado profissional de home cinema, né, eu estou buscando não ter delay, não ter nenhuma quebra, não ter nenhuma imprecisão. Então, a sugestão ainda para aplicações de vídeo é cabo. Mas para uma aplicação, eu vou ver um videozinho de YouTube, baixa definição, não tenho a exigência, quero uma flexibilidade, esses recursos são bem adequados. Para uma instalação profissional, para ver um filme, não. Aí vai para o cabo sem perda mesmo. E o 3D que eu já comentei com vocês. Então, essas são características que eu posso encontrar nessa linha de entrada, né? MHL, já comentei com vocês mais ou menos o que é, né? Então, hoje é interessante, principalmente nessa onda da Smart TV, né? Então, eu conecto um Roku, conecto um Apple TV, eu conecto um Chromecast e eu tenho mais flexibilidade, né? Quero transformar meu projetor em Smart, eu compro um desses dispositivos Smart e coloco nessa porta MHL e tenho esse nível de controle. Então, para isso que serve esse protocolo. Alguns recursos que esses projetores trazem, né, que chama Frame Interpolation, por exemplo, né, que um deles é o Frame Interpolation, que é quando eu tenho essa necessidade. Projetor, ele é o quê? Ele é grandes projeções. Vale a pena eu comprar um projetor para projetar uma imagem de 50 polegadas? Sei que seja uma aplicação muito pontual, sim, mas considera-se comprar um projetor para projetar a imagem acima de 84, 100 polegadas, que é onde aquele custo por polegada passa a ser interessante, né? Onde você vai olhar e vai falar assim, pô, mas eu vou comprar uma TV de 84 ou um projetor? Aí na hora que você olha e fala assim, o projetor me entrega 100 polegadas, 120 polegadas, quanto custaria uma TV? Aí o projetor torna-se uma ferramenta interessante, um display interessante. Só que quanto mais você abre a imagem, mais também você aumenta a necessidade de ter recursos que, quando eu tenho transições rápidas de objeto nessa imagem, evitem aquele efeito, né, por exemplo, assistindo um jogo de futebol, a bola é chutada e eu tenho o movimento da bola, se eu não tiver uma taxa de atualização muito rápida, eu vejo aquela bola tremendo, né? Então eu tenho alguns recursos um dos recursos chamado Frame Interpolation, que é a inserção de fotografias entre as imagens para tirar esse efeito quebrado quando eu tenho uma imagem grande e um objeto cruzando na imagem com grande movimento, né? Então é justamente uma aplicação para projetores de home cinema que se pode encontrar nesses projetores. E aqui então, definindo aqui, vou fazer uma observação a quem percebeu aqui na imagem, porque eu, como tenho um olho clínico aqui, eu já vi. Vocês percebem que aqui a imagem está com uma mancha ali, né? Não sei quem já viu aqui, ó. Isso aqui é um problema de processamento que esse projetor nosso aqui tem. Isso é na placa de aquisição. Não é uma mancha no painel, mas é algum problema de processamento de cores que essa entrada HDMI deve ter aí. Essa questão talvez de tirar e colocar o HDMI deve ter comprometido alguma questão aí. Não vai diminuir a qualidade da apresentação, mas é só para falar para vocês que esse projetor está ligeiramente com problema técnico. Bom, essa aqui é a especificação dos 3 projetores, né? O que eu destaco?
O brilho dele não é um brilho muito alto, mas o contraste desses projetores é um contraste muito alto. Tá vendo aqui? Ó, tenho 15.000, 60.000 e 70.000. 2 deles são Full HD reais, não são WXGA, são Full HD. Quer dizer, os 3 deles são Full HD. O tempo de lâmpada agora é um tempo de lâmpada maior, né? 4.500 a 7.500 horas, dá para ver bastante. Tá vendo? Flexibilidade de instalação, lens shift, HDMI 2 para cada um. E o zoom óptico, dá uma olhada nesses dois principalmente, de 1.6, tendo bastante flexibilidade. E o frame interpolation e o super resolution em 2 deles. Então, o interessante é ver que, assim, para essa categoria de entrada de projetores, para uma solução básica, eu tenho um projetor que deve ir preço de mercado R$5.000, mais ou menos, R$6.000, até um projetor que deve custar aproximadamente aí uns R$10.000, R$12.000. Né? Essa faixa de preço, mais ou menos, vocês vão encontrar no mercado desses projetores. Lâmpada versus laser. Né? Para produto de entrada, geralmente as lâmpadas estão ganhando muito mais tempo de vida. Né? Então, inclusive, tem próximas gerações de projetores da Epson que já devem vir com lâmpadas assim, de 15, 20 mil horas, que é justamente o tempo do laser. Quando é que vale a pena eu comprar um projetor laser? Né? Hoje existem 2 situações. Uma é quando você tem um tempo de lâmpada muito reduzido, então, principalmente para os projetores profissionais, que tem um brilho acima de 8, 10 mil, eu tenho muitas vezes múltiplas lâmpadas. Né? Em situações assim, vale muito a pena eu comprar um projetor laser, porque eu deixo de gastar a lâmpada, que tem muitas vezes um tempo de vida útil de 2, 3 mil horas. Para os projetores de entrada, o que acontece hoje? O preço do laser está caindo, é uma realidade. Né? A Epson acredita que de 3 a 5 anos é o timing que você vai ter para não ter mais projetor lâmpada no mercado. Né? Já deve ser tudo laser, mais ou menos, nessa janela de 3 a 5 anos. Mas enquanto esse período não chega, as lâmpadas, obviamente, o mercado de lâmpada está ficando cada vez mais... As lâmpadas estão ficando mais baratas e mais longas. Então, não olhem para a lâmpada com tanto preconceito hoje. Né? Não olhem para a lâmpada como sendo algo que seja ruim. Pelo contrário, o laser ele tem uma performance bem interessante e o brilho dele vem diminuindo ao longo do tempo. E a lâmpada você ainda pode, no meio do tempo, recuperar um sobrebrilho, né? Que com laser você não pode. Então, a minha sugestão para vocês é sempre façam essa conta. Né? Quanto tempo, qual é a frequência de uso desse produto? Qual o tempo que eu vou usar esse projetor? Qual o custo dessa lâmpada? Muitas vezes, fazendo essa conta, vocês vão ver que um projetor lâmpada ele continua sendo conveniente. Passando para a segunda família, esses são os projetores, são 3 projetores. Eu chamaria essa família de mid-high, né? Mas características interessantes. Os HDMIs, né, também tem 2 HDMIs, todos são Full HD e eles já vêm com 4K Enhancement, que aí já é uma derivação dos vários nomes que surgem no mercado de 4K. O que é o 4K Enhancement da Epson? Ele é 4K real? Não. Ele é 4K nativo? Também não. Todos os painéis são Full HD, 1080p. Existe uma vibração eletrônica nesse painel e esse painel dobra a quantidade de pontos, né, a percepção de quantidade de pontos na imagem. Então, um Full HD, um 1080p, é 1920 por 1080. Quantos pixels eu tenho aí? 2 megapixels, 2 milhões de pixels. Quantos pixels eu tenho num 4K nativo? 8 megapixels. Então, quer dizer que um 4K nativo é igual a 4 vezes um Full HD. Correto? Mas o que é o 4K Enhancement? É como se o 4K Enhancement fosse 2 vezes o Full HD. O 2 megas com 4K Enhancement para os projetores da Epson vira 4 megas e não 8 megas do 4K nativo. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que eu posso conectar e todos eles são compatíveis com sinais reais 4K. E eu vou ter um processo de compressão dos 8 megapixels originais do 4K para os 4 megapixels. E eu não faço uma compressão de 8 para 2, e sim de 8 para 4. Mas a qualidade da imagem é muito positiva. HDR, que é High Dynamic Range, vou explicar um pouquinho para vocês de maneira simples, né, o que significa. Esses projetores já vão para um nível de Ultra Black, de contraste,
que é algo bastante apreciado no mercado de home cinema. É o contraste, muitas vezes, que dá essa percepção de profundidade na imagem. No caso do 6040, vem com certificação ISF. Todos eles vêm com lane shift motorizado e com memória de lente. Então eu posso ter minha imagem 16:10 e ligo 4K, faço o meu 2.35 com esses projetores. Esses projetores eles já têm memória de lente sem eu ter que ficar indo lá e ajustando o zoom do produto. Todos eles já atendem o DCI, Color Range. DCI, para quem não sabe, são padrões de cor exigidos no cinema digital profissional. Né? Os projetores não são para cinema digital profissional, mas cumprem com as especificações exigidas nesse segmento. As lentes são bem especiais e de alta qualidade e também são 3Ds. Falando um pouco do 4K Enhancement, é mais ou menos isso. Eu tenho uma vibração, cada pixel passa a ter duas funções. Com essas funções eu aumento a percepção. Uma das grandes vantagens dessa tecnologia, pessoal, é o quê? É você ter um Full HD, um projetor Full HD, que ele é geralmente 16:9, quando é 1080. E sem eu ter que comprar uma lente especial, eu consigo fazer uma imagem 2.35, que é o que a gente chama de imagem anamórfica, aquela imagem mais wide, que é a imagem de tela de cinema. A imagem 2.35 ela está em mais de 70% dos filmes de Hollywood. E ela é o resultado da frustração de muitos de vocês quando compraram as TVs de vocês lá atrás, Full HDs, 16:9. Chegaram em casa, ligaram o filme e a barrinha continuou preta, em cima e embaixo. Por quê? Mas eu não tenho uma televisão wide? Por que existe a barra ainda nesse filme? Porque os filmes eles não foram feitos em 16:9, eles foram feitos num outro aspecto chamado 2.35. Então, mais de 70% dos filmes de Hollywood são mais wides do que o nosso tradicional wide do Full HD. Né? Ele é o que a gente chama de anamórfico 2.35. Então, quando eu tenho uma imagem Full HD, que ela é 16:9, eu quero ter uma imagem mais wide, igual de cinema. Como que eu faço isso com um projetor da Epson 4K? Eu ativo o 4K Enhancement, então eu dobro a quantidade de pontos, crio então a proporção 16:2.35. Obviamente eu vou ficar com uma sombra em cima, minha faixa em cima e minha faixa embaixo, mas eu garanto que na área da imagem eu vou ter uma quantidade de pontos maior do que o Full HD. Então, de certa forma, eu mantenho o Full HD, ganho o 2.35 sem ter que acoplar uma tecnologia a mais. Né? E essa é a principal vantagem que eu tenho para esses projetores, tendo aquele recurso de lens memory. Né? Então, hoje tem algumas telas também. Né? Eu lembro quando a Epson lançou isso, o primeiro projetor com essa tecnologia lá nos Estados Unidos, ela estava com uma tela de uma dessas tradicionais marcas americanas, e essa tela tinha... Ela tinha aquelas barras negras, né, e as barras negras abriam para o formato 2.35. Então a Epson começava a demonstração em 16:9, a tela tinha automação para virar 2.35 e o projetor tinha o lens memory. Então, em algum momento, a tela abria e o projetor fazia esse sistema e virava 2.35 e ativava o 4K Enhancement, e aí você consegue ver então o 2.35 com uma qualidade bem alta. Uma das vantagens que eu tenho é justamente essa, aumentar, mesmo para imagens Full HD, eu aumento o que a gente chama de... É como se fosse a acuracidade da imagem, né? A precisão da imagem, mesmo uma imagem Full HD com 4K Enhancement ligado. De maneira bem simples, né? O HDR ele é a capacidade que eu tenho de enxergar resolução ou definição de imagem quando eu tenho partes da imagem que estão extremamente iluminadas ou claras. Para ficar mais claro, eu vou mostrar isso para vocês em imagens. Eu não quero entrar numa parte muito técnica, porque nem vai interessar muito vocês. Mas, basicamente, por exemplo, eu tenho uma imagem que ela é assim e consegui enxergar o conteúdo que eu tenho nessas partes mais brilhantes. Ou essa aqui fica mais clara, tá vendo? Olha, o HDR é isso. Ó. É quando eu tenho uma
parte da imagem que é extremamente clara e que essa função me traz justamente a definição de imagem melhor nessa área. Estou falando de uma maneira bem simplista, tá? Mas é assim, entendam como se fosse definição de imagem naqueles pontos que são extremamente iluminados. O que está por detrás disso, quem tiver interesse, depois joga no Google lá, vocês vão ler, mas funcionalmente é para isso que serve um HDR. E aqui estão as especificações dos 3 projetores. Observem o seguinte, o brilho deles não é muito alto, porque a aplicação é home cinema mesmo. O contraste já vai para 1 milhão para 1 para 2 modelos e 160 mil para 1. Todos eles têm 4K Enhancement, lâmpada até 5.000 horas. Todos trazem já o HDR, Frame Interpolation e Image Enhancement. Já 2 deles trazem, no caso aqui do 4040, o Image Enhancement. A flexibilidade que eu tenho de instalação é muito grande. Olha só, o lane shift vertical desse projetor, 96%. Ou seja, eu pego 96% da imagem fora do eixo, para cima e para baixo. Né, e 50% quase na horizontal. O zoom dele, né, 2.1. Ou seja, eu tenho uma flexibilidade de instalação desse projetor gigante. 2 entradas HDMI razoavelmente sem ruído. Está vendo? 20 dB no modo econômico. ISF para o 6040. E partindo para o final da apresentação, os últimos projetores, o LS 10500, que é o nosso flagship, nosso projetor é o nosso Fórmula 1, né? É o projetor mais high-end que a gente tem na categoria. Ele é Full HD também, com 4K Enhancement. Ele é o primeiro projetor laser que a Epson lançou. Depois dele, a Epson já lançou os lasers para alto brilho, né? Mas esse é o primeiro laser oficial, com uma tecnologia de painéis refletivos, 4K Enhancement. Os painéis refletivos desse projetor, a Epson não vai dar continuidade nessa tecnologia, né? Mas para ela lançar um projetor com painel 3LCD refletivo, ela teve que criar um projetor com um brilho baixo. Até mesmo que o painel refletivo ele é um painel mais fininho. Qual é a vantagem de um painel refletivo? É eu ter bem menos percepção, né, do quadradinho do pixel, né? Ele passa a ser praticamente imperceptível, né? Então, mas eu também não posso ter um painel refletivo com um brilho muito alto, porque ele não aguenta a quantidade de energia que passa através dele. Ó, o que eu comentei com vocês do Lens Memory, ó, que esse projetor tem, tá vendo? Ó? Eu com o Lens Memory diretamente vou para o 2.35 ou 2.4. E esse projetor traz também Lens Memory. Cumpre com um DCI, 30.000 horas no laser. E o que a gente chama de Absolute Black, né? O contraste dele é sem medida. O sem medida é infinito. Ou seja, chega num patamar de milhões para 1 que já a Epson considera como um Absolute Black, esse projetor. Essa é a especificação, 1500 lumens, tem o HDR, Absolute Black, 4K Enhancement, lane shift vertical 90%, horizontal 40%, a lente zoom ótico de 2.1. O ruído dele muito baixo, o laser também não esquenta muito, né? O laser ele faz com que os projetores tenham um ruído bem mais baixo. E ele é um projetor, obviamente, de home cinema, cheio de placa de processamento de sinal para uma melhor qualidade. Ele é um projetor para uma instalação profissional, né? Ele é um projetor de 18 quilos. Projetor já para uma salinha de home cinema, bem mais, digamos assim, bem profissional, né? Algumas características que eles trazem nesse projetor, compatibilidade, obviamente, com o sinal 4K e com todos esses equipamentos tradicionais do mercado que já emitem 4K, com HDR. Vamos partir para o final da apresentação, tem mais 5 minutos, com a grande novidade, que é o LS100. Não sei se vocês já escutaram, a Epson lançou esse produto agora na CIDIA, no ano passado. Esse produto vai estar disponível, eu espero, a partir de fevereiro aqui no Brasil, né? Hoje nós temos uma unidade lá atrás, depois quem quiser dar uma olhada no produto real, ele está lá atrás, só que ele está na versão branca. Porque esse é o mesmo produto, a Epson está lançando o mesmo produto. Um vai para o mercado de instalação profissional, para uma aplicação de digital signage.
e a outra vai para o mercado de home cinema, para uma aplicação de home cinema mesmo, com a tecnologia de tiro ultracurto. Qual é o tchan desse equipamento? Esse equipamento serve para isso aqui. Ó. É um projetor laser, 4.000 lumens, com tiro ultracurto. Qual é a proposta? Flexibilidade de instalação, e eu tenho um custo por polegada mais interessante do que o que eu tenho hoje no mercado de TVs. Quando vale a pena comprar um projetor desse? Na minha opinião, quando você for projetar acima de 80 polegadas. Né? Abaixo de 80 polegadas, vocês vão achar um custo-benefício em TVs melhor. Acima de 80 polegadas nesse produto. Qual o preço desse produto? Ele vai custar aproximadamente, preço final, Miami, aos que viajam sempre para lá, uns $3.000, mais ou menos. Ele é um produto com custo-benefício super razoável, por ser laser, tiro ultracurto, 4.000 lumens, resolução nativa WU-XGA. Vou mostrar um pouquinho mais que esse equipamento traz. Tem alguns slides, poucos com... Ó. Estou me boicotando, a concorrência. Vamos ver. Agora foi. Essas aqui são as primeiras informações que saíram do produto. Ele é um produto com 4.000 lumens, fonte de luz laser. Ele abre a imagem de 70 a 130 polegadas, ou seja, vale a pena você projetar do maior, melhor. Né? Ele já vem com caixas de som integradas 16 watts, 70 polegadas a 5 centímetros de distância, Wi-Fi opcional, contraste 2,5 milhões para 1, ou seja, Absolute Black também, praticamente, e 3 entradas HDMI. Olha as entradas dele aí, ó. Tem 3 HDMIs aqui embaixo. A gente deve montar parceria com lojas de móveis, né? Alguma coisa assim, porque a gente vai precisar integrar isso, né, num móvel para ficar muito mais flexível. Hoje, um dos grandes problemas que a gente escuta é justamente esse. Como colocar um projetor numa realidade de sala no Brasil, né? Onde eu tenho alvenaria, eu não tenho drywall, furar a parede é uma coisa complicada. Né? Então, a solução, muitas vezes, é essa. Né? É trazer ali uma soundbar da Yamaha e botar ali com um projetor. Combina, né? Então, é uma solução interessante para esse tipo de integração. As esposas que não querem trazer cabo, não vai botar, não caixa aqui, não. Né? Então, é uma solução clean, é uma solução bem fácil, e que já vem com esses recursos. É o primeiro projetor também, a tendência é essa. Qual a grande vantagem que um projetor tem em relação a uma televisão? Né? Hoje, quando você vê televisão, a televisão ela tem um vidro. Né? Então, dependendo do ângulo que você estiver vendo, dependendo do horário do dia, você vê reflexos, né, da janela, reflexos da lâmpada. Né? E o projetor, não. O projetor ele dá, em função do contraste dele do preto, muito mais essa sensação de cinema em casa. Existe essa emoção. Né? E a gente acredita que esse projetor ele vai trazer a flexibilidade da instalação, a facilidade, a não preocupação com lâmpada, um brilho que atende, por exemplo, aplicações durante o dia com uma excelente qualidade, tamanhos de imagem acima de 84 polegadas a um custo-benefício bem interessante, sem ter que passar um cabeamento muito pesado. Essa é a especificação básica do produto, 3 LCD, 4.000 lumens, contraste 2 milhões para 1, resolução WXGA, o laser de 20.000 a 30.000 horas, eu posso colocar ele em modo econômico também, o throw ratio, para quem entende, 0,27, que é a relação entre a distância do projetor e a largura da imagem, ou seja, a cada 27 centímetros de distância, eu consigo 1 metro de largura de imagem. Para que vocês tenham uma ideia, 2,1 metros de largura é 100 polegadas. Ou seja, eu faço 100 polegadas a 50 centímetros de distância da parede, né, que é bem razoável. Ele tem uma correção de keystone, mas bem limitada, até em função dele ser um projetor de tiro ultracurto, né, 3 HDMIs, o som dele, o ruído dele é razoavelmente baixo, com 27 dB, e um Wi-Fi, mais para fazer um controle ali.
Então, essa é a proposta que a Epson traz desse produto para o mercado. Eu começar a colocar esse produto aí. A gente viu conceitualmente esse produto já foi lançado no mercado por algumas marcas há algum tempo, né? Mas em outros níveis de preço, né? Quem já visitou as últimas feiras da CID ou da Infocom viu algumas marcas da concorrência da Epson lançar TVs de $50 mil com projetores embutidos e 100 polegadas. A realidade é que os 50 mil virou 3 mil e agora está mais acessível, né? Então, a gente convida vocês também aos projetos de vocês estudarem um pouco mais esse produto. Nós ainda não recebemos nossas unidades demo desses projetores, né? A gente já recebeu que é aquele projetor que está lá atrás. Eu gostaria muito que vocês tivessem a oportunidade de ver no final da atividade. Mas a gente acredita que a gente vai ter bastante sucesso com esse novo formato. E mostrar um pouco sobre como é que o Projector Central, para quem conhece, é um site que avalia todos os projetores de todos os concorrentes, como é que nós somos avaliados. Então tem 3 reviews, por exemplo, dos 6040, tá vendo? Das 5 estrelas, tá vendo? Pelo menos 2 completas com 5, 4,5, o de ultra curta 5, 4, 4,5, 4,5, e o LS 10000, que é, na verdade o LS 10000 para o LS 10500 só muda o HDR, né? O projetor é o mesmo. 5 estrelas avaliadas. Então nós temos, dentre o público crítico, né, que avaliam os projetores da Epson, nosso patamar é um patamar bem respeitado nesse meio. Perguntas? Antes de fechar, ele não estava aqui também, pedi para o Paulinho levantar aqui também, muitos de vocês já conhecem a figura dele. Paulinho é o nosso representante, né? Pode levantar, Paulinho, de novo, para todo mundo ver. Dá um tchauzinho pro pessoal. Peguem o cartão dele no final do evento. Mas vocês podem pegar o do Anderson, está lá atrás também. Já. Vou abrir para pergunta já. Já. Tá bom. Já vou responder já então. Então tá bom. O Anderson também. Quando eu falo isso é assim, consultem a nossa área comercial, né? Principalmente o pessoal da dealer, o Paulinho, que é o nosso representante, né? Querem saber preços, condições, aonde eu posso comprar, quem tem para entregar. Conversa com esse pessoal, que esse pessoal pode atender vocês. Vamos às respostas. Perguntas e respostas. Vamos às respostas antes das perguntas. Pergunta só as fáceis, as difíceis. A gente pode dividir. Gente, são muitas perguntas e algumas eu creio que deve ser do comprador final, né? Então, se for muito basiquinha, vamos nessa. Bom, eu vou fazer no geral, depois você faz o apanhado. Você não falou se tem Bluetooth? O aquecimento versus tempo de projeção, que geralmente é o problema que a gente tem com as lâmpadas. A manutenção do equipamento novo que vai chegar no Brasil, acho que ainda é um problema, né, muito comum. Como é que está a cor com relação à visão, à percepção humana, a cor versus a visão que a gente tem, né? Não somente do branco e do preto, que é uma coisa importante, mas as cores, como é que está nisso? A projeção sobre materiais que não seja uma tela, vidro, parede, sei lá, esse tipo de coisa, você não falou sobre isso. Existem vários formatos, para quem trabalha com edição de vídeo, existem bilhões de formatos, né? Não é só o básico 800 por 600, chegando lá, se tem milhões de formatos diferentes, como é que se adapta a tudo isso? E se ele tem entrada para sinal digital de TV. Para essa questão de formato, para digital signage é bem interessante, né? Vou tentar lembrar, hein, que eu tenho Alzheimer já, hein? Muita pergunta. Minha idade já está bem avançada já. Bluetooth, não. Bluetooth tem, para te falar, tem no óculos 3D, mas não Bluetooth como transmissão de vídeo. Entendeu? Nos projetores da Epson não tem transmissão de vídeo por Bluetooth. Tem por Wi-Fi. Eu recomendo para aplicações mais básicas, né? No caso de Bluetooth, só para o óculos mesmo fazer a sincronização, não existe transmissão de vídeo por Bluetooth. Aquecimento e tempo. Todos os projetores eles têm design, eles são desenvolvidos para funcionar numa determinada condição, né? Então, já vou falar também, calma, bota na fila. Então, assim, os projetores da Epson, você pode ligar ele, os lasers principalmente, né? E vocês podem desligar o dia que ele morrer.
né? Ou seja, teoricamente, esses projetores eles aguentam para fazer 24/7, principalmente os lasers, né? Não tem problema entre aquecimento, porque o laser, pelo contrário, a fonte de luz laser ela é menos, gera menos calor do que uma lâmpada. E as lâmpadas de hoje já não são como as lâmpadas de antigamente, né? Entendeu? Exatamente. Antes você fritava um ovo em cima do projetor, mas hoje nem as lâmpadas de hoje elas não têm mais aquecimento como as de, vamos dizer, 10 anos a 15 anos atrás. Tanto que existem recursos no projetor hoje chamado Instant Off, que todos têm, que hoje você desliga o projetor, você não precisa ficar mais 10 minutos esperando a ventoinha esfriar a lâmpada, ou aquele tanto de explosão que tinha de lâmpada, porque a lâmpada superaquecia, aí eu desligava o projetor, aí o ar-condicionado entra no projetor, estoura a lâmpada. Isso não existe mais, porque nem a lâmpada ela superaquece mais. Então isso não é um problema, né? Todos os projetores eles estão preparados para funcionar em longo tempo, né? Sem causar qualquer tipo de problema. Eu vou dar para a experiência da minha casa. Na minha casa eu tenho um home cinema da Epson, né? De algum tempo para cá, né? De conseguir comprar o meu. Mas hoje eu uso o meu projetor 15 horas. Tem filho pequeno, né? Minha esposa já liga Netflix 6 horas da manhã, vai até 2 horas da manhã. Né? E todo dia. Tem o quê? 3 anos que ele está funcionando assim, nunca aconteceu nada. Então, os projetores que são bem preparados. Próxima, qual foi? Projeção além da tela. Não é tópico para esse Dealer Tech Day, né? Até mesmo porque esse é um Dealer Tech Day para home cinema, mas sim, a Epson tem projetores que funcionam para aplicações de projeção em superfícies ou telas para digital signage ou para, por exemplo, para fazer mapping também, né? Ou seja, existem várias aplicações que você pode fazer com uma projeção de imagem. Aqui nós estamos falando de projetores para home cinema desenvolvidos para essa aplicação. Mas existem sim e podem ser usados esses projetores, inclusive, para aplicações de... vai projetar numa vitrine? Bota lá tem várias películas, né, como a da Vicuit, da 3M, para segurar a imagem, ou algumas outras chinesas também, que segura a imagem para fazer digital signage ou para algumas aplicações. Né? Então, funciona. Né? Mas é uma aplicação, geralmente não para home cinema, mas funciona. Não tem problema. Antena não tem, né? Mas porque hoje assim vai mudar a classificação fiscal do produto, sabe? Você vai trazer algo que vai ser pouco usado. Hoje quem compra um projetor desse vai ligar na net, vai ligar na Sky ou vai ligar uma Apple TV direto. Isso tudo dispensa eu ter um TV Tuner dentro de um projetor, né? Hoje a pergunta é, quem tem antena digital em casa para ligar sua televisão? Né? Hoje já existe, a maioria dos sistemas eles já fazem a parte do TV Tuner, eles só entregam o sinal para o projetor. Né? A variação de formato, ele é compatível com vários formatos. Né? Mesmo sendo Full HD, né? Você pega assim, desde Super VGA, VGA, XGA, WXGA, SXGA. Então, assim, todos os formatos que eu tenho, tradicionais e padrões do mercado, automaticamente o projetor ele consegue ajustar. Obviamente, quem faz uma instalação profissional de home cinema, né, vai usar um Full HD ou vai usar um 4K, que são as mais tradicionais. Usar outros formatos fora desse, aí já são para aplicações mais de projeções corporativas, né, não home cinema. Tem mais, o que mais? Tinha mais uma aí, cores, que você falou, não foi? Cores aí e tal. Eu apresentei. O fato dele cumprir com as cores do DCI, né, já cumprem com as exigências de cor, por exemplo, que um cinema digital tem, mesmo não sendo um projetor para cinema digital. Você compra um projetor desse, você tem a qualidade de um cinema digital. Né? Mesmo sendo branco, mesmo sendo preto ou cores, ele cumpre com os padrões de cinema digital. Tá fácil, hein? Tá fácil. Faz. Revertida, invertida, faz. Também. Ela ganha de mim. Não reclama de mim. Aliás, parabéns. É que sempre eu sou o Zé da pergunta, mas hoje você... Mas eu tenho certeza que algumas ali foi você que fez ali. Mas eu agradeço, eu falo assim, eu agradeço. O Anderson é um cara bem interessado, ele sempre pega ali onde eu erro na minha apresentação, ele vai ali. Você errou aqui, ó. Tá errado.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês, paciência na apresentação. Os contatos da Epson estão aqui, vão ficar até o final do dia. Né? O pessoal da Dealer também, agradecer eles pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui no Dealer Tech Day e aproveitem o resto do evento.